A aula está sendo gravada, tá? Depois eu vou colocar para vocês lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é a respeito de um trabalho que eu vou passar para vocês, tá? Deixa eu só olhar aqui no celular. Aqueles trabalhos online que vocês fizeram também com o professor Leonardo, né? Semestre passado, tá? Então, vocês vão entrar lá na ESCOM, né? E vão procurar para odonto, eu vou falar da mamografia de uma vez também, tá? Mas para odonto, vocês vão fazer o curso de introdução à biossegurança da odontologia, ok? Vocês vão fazer um curso de 80 horas e vocês... Deixa eu ver aqui no calendário quando... No dia 24 de junho, vocês vão fazer um print da tela com a nota que tem que ser acima 70% mínimo, tá? A nota de 70 vai ser o mínimo. Só um minutinho que eu já vou ver o que você mandou, tá, Bárbara? E o outro curso que vocês vão fazer para mim, para mamografia, noções básicas sobre mamografia. Também dia 24/6, 80 horas, 70 pontos. Ok? E aí, vocês vão... se quiserem, né? Vocês sabem como é que funciona. Se quiserem depois ter o certificado sobre isso, é só vocês entrarem lá e combinarem como que vão fazer, tá bom? Vou mostrar aqui, ó. Ver se dá para ver que tá meio claro aqui, né? Acho que não tá dando para ver muito bem, mas eu vou mandar o print lá no grupo, tá? Noções básicas de mamografia e biossegurança na odontologia, ok? Mando isso para vocês lá no WhatsApp da turma. Priscila Nayara, estou colocando para dentro da sala. Outro assunto a respeito disso, então, é que não precisa imprimir, né? Não precisa nada disso, tá? É só fazer o print da tela depois com a nota que vocês tiraram, mostrando o nome de cada uma de vocês, né? De cada um de vocês. Aí vocês me mostram, façam... pode ser pelo WhatsApp, aí mais na frente a gente combina, ok? Então, muito bem. Bom dia, professora. Eu consegui entrar. Bom dia. Pois é, vi ali você pedindo, coloquei para você para dentro aqui. Então tá, pessoal. Vamos lá então, né? Então, ó, outra coisa que eu queria lembrar era isso. Se por acaso o nosso tempo acabar aqui, eu vou mandar pelo WhatsApp um outro convite para vocês, tá? Porque o tempo aqui é limitado. Então, vou começar a dividir uma tela aqui com vocês. Se alguém puder me falar se está vendo essa tela, porque eu não consigo ver o chat nesse momento que eu estou compartilhando a tela.
Tá dando para ver. Ótimo, radiologia odontológica, né? Tá. A gente vai falar, então, nessa aula de hoje, a respeito dos equipamentos da radiologia odontológica, tá? Eu já mandei esse material para vocês, está lá no Classroom. Dentro da odontologia, quase todas as, se não todas, né? Quase todas as... Só um minutinho que o Bruno está pedindo para eu colocá-lo aqui para dentro. Quase todas as especialidades da odontologia, elas são dependentes, né, de pelo menos um tipo de radiografia odontológica, tá? E esse tipo de radiografia odontológica, ele vai ser ou não específica para alguns casos. Então, especialidades como a gente tem aqui, como a odontopediatria, a dentística, tá? A dentística é a clínica, é a odontologia clínica. Então, aquela vez que você vai no dentista para ele fazer a inspeção da sua cavidade oral e dos elementos odontológicos, né, dos elementos dentários, ele vai, na maioria das vezes, pedir para vocês, no mínimo, uma radiografia, tá? A colocação de próteses, a endodontia. A endodontia é uma especialidade que vai ver, na realidade, o interior do dente, né? Então, a parte de dentina, de polpa, tudo isso a gente vai ver. A periodontia, que é a área que vai ver a peri, né? Ao redor do dente, todas essas características, inclusive dos processos alveolares, do osso alveolar, tudo isso vai estar ligado à periodontia. A parte da cirurgia ortodôntica ou a parte da ortodontia propriamente dita, estou pondo a Isa para dentro, tá? Ortodontia, seja na parte cirúrgica ou na colocação de aparelhos ortodônticos, ok? E essa parte de estomatologia, ela diz respeito muito às questões de lesões orais, ok? Podem estar ligadas a alterações do sistema digestório em si, ou só mesmo de algumas estruturas da cavidade oral, ok? Então, vamos lá. O nome é difícil. Tem microfone aberto aí, gente. Tem aula? A aula já começou. Tem microfone aberto aí. Abre o microfone se quiser me fazer algum tipo de pergunta, se tiver alguma dúvida, tá? Senão da microfonia aqui, eu não consigo... Vocês não conseguem me entender e eu não consigo entender vocês também, ok? Então, vamos lá. Os aparelhos radiográficos odontológicos, eles são divididos em duas categorias, tá? Os aparelhos intrabucais e os aparelhos extrabucais. O nome já diz, né, gente? Os equipamentos intrabucais são aqueles aonde nós vamos adquirir as imagens radiográficas no interior da cavidade oral, tá? Então, os filmes radiográficos vão ser colocados dentro da cavidade oral. Nós vamos falar no próximo segmento sobre uma dessas técnicas. Vamos ver se dá tempo da gente começar a falar sobre técnicas. E os extrabucais, obviamente, que são filmes colocados e exames realizados com os filmes fora da cavidade oral, tá? Em relação aos extrabucais, nós vamos ter a consideração de dois equipamentos. Os intrabucais eu vou falar agora separadamente, porque são mais técnicas que nós vamos abordar. E os extrabucais, nós temos 3 técnicas. Vou só falar deles. Os extrabucais, a gente vai fazer a técnica da radiografia panorâmica, né? Vocês já devem ter visto, senão eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se dá para ver algumas imagens aqui. A técnica da teleradiografia, tá? Isso aí é mais
não é que seja difícil, mas é mais difícil para eu explicar aqui no momento. E isso vai ser, todos esses 2 exames, eles podem ser feitos num único equipamento. É um equipamento só que tem 2 módulos. Um módulo para a gente realizar radiografia panorâmica e um outro módulo para a gente realizar as radiografias, a teleradiografia ou radiografia cefalométrica, que pode ser o nome também, ok? Um terceiro equipamento de técnica extrabucal, essa aí já mais uma radiografia, na verdade, não se encaixa no nome de radiografia, mas é o equipamento de tomografia Cone-Beam, tá? É uma tomografia específica para a área da odontologia. Nós vamos falar dela também depois. Então, vamos começar com os intrabucais. Aqui só para mostrar para vocês algumas das radiografias que nós podemos realizar com os equipamentos intrabucais, tá? Então, há uma técnica que é chamada de periapical, outra técnica que é chamada de interproximal e outra técnica que é chamada de oclusal, tá? Na técnica oclusal, ela Professora, hoje... Pode falar? Quem está falando? Priscila, Nayara. Diga. A intrabucal é dentro da boca? Tudo que é intrabucal, a gente vai colocar os filmes no interior da boca, tá? Então, agora a gente só vai falar sobre as técnicas intrabucais, ok? Aqui, então, estou demonstrando quais são as principais que nós temos. A periapical, a interproximal e a oclusal. Só uma observação a respeito da oclusal, hoje em dia, não são todas as clínicas de radiografia odontológica que realizam, tá? Ela tem a sua função, mas tanto na radiografia periapical quanto na interproximal, as duas podem substituir a oclusal, ok? Então, existem, para vocês saberem, algumas clínicas que não mais realizam a oclusal, estão realizando só as duas superiores aqui, a periapical e a interproximal. Aproveitando só a presença do slide, vocês podem ver que tanto na periapical quanto na interproximal, a gente consegue ver muito bem a anatomia do dente, né? Então, por exemplo, aqui na periapical, olha, a gente está vendo a área da coroa ou do esmalte do dente, né? Abaixo dela, recobrindo toda a estrutura interna do dente, nós temos a dentina. Só um minutinho que eu estou pondo mais alguém aqui para dentro. Nós temos a área da dentina, que ela não é muito visualizada, mas a gente sabe que ela está abaixo do esmalte do dente, né? Envolvendo toda a polpa. Aqui, ó, nessa região, vocês estão vendo o cursor, não estão? Tá dando para ver o cursor? Bom, vou entender que sim, tá? Então, aqui na região que eu estou mostrando com o cursor, nós temos a região da polpa, ok? O dente inserido no processo alveolar e aqui perifericamente, ó, entre um dente, entre as suas raízes, né? E entre o outro dente, nós temos, e assim em todos, tá? Estou mostrando mais porque está localizado aqui. Nós temos a região que nós já estudamos, que é o osso alveolar, tá? Então, a diferença. O que é o processo alveolar? O processo alveolar é a cavidade aonde o dente está inserido, ok? E o osso alveolar é essa área aonde a gente vê uma maior porosidade do osso em relação ao osso compacto, ó. A gente tem aqui o osso compacto, tá? Nós falamos também que os dentes podem ser, estou aproveitando a radiografia para mostrar a anatomia que a gente já conversou sobre, né?
Então, os dentes podem ser unirradiculares, birradiculares ou trirradiculares, né? Então, indo aqui na interproximal, olha, a gente tem esse primeiro dente aqui, ó, com uma única raiz, tá? Essa é uma raiz única. Então, unirradicular. Depois eu vou falar quais são os dentes, tá? Nessa outra péria apical aqui, que tá dando para ver melhor, a gente tá vendo, olha, um dente, 1, 2, 3 dentes de raízes duplas, ok? Pode ser que eu tenha raiz aqui tripla, pode ser que eu tenha raiz tripla aqui. Acontece que, às vezes, a raiz está mais, a terceira raiz, ela está mais posteriorizada, então na radiografia aqui a gente não vai conseguir observá-la, né? Ela pode estar assim, ó, com 3, né? Então, a terceira raiz, ela pode estar aqui mais para dentro, então a gente não vai vê-la na radiografia. Então, estamos vendo uma e duas raízes, ok? Isso de ter 3 raízes, às vezes ter 4 raízes, isso é uma variação anatômica, isso depende de cada um, tá? Não é necessariamente igual para todos os dentes. Então, só para falar para vocês a respeito desses, a péria apical está mostrando aqui os 3 molares, tá? Então, o primeiro molar, o segundo molar e o terceiro molar, que é o siso, né? Esse aqui tá bonitinho, apareceu bonitinho, né, e tal, mas é o terceiro molar, tá? Que é o siso. Nessa interproximal, tanto na maxila quanto na mandíbula, a gente tem canino, tá? Na de cima a gente tem o segundo incisivo. Aqui, o segundo incisivo e o incisivo lateral, tá? Vamos falar na de cima, então, primeiro, para ficar mais fácil. Incisivo lateral, canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar e um pedacinho do primeiro molar. Na mandíbula, canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar, ok? Essa estruturazinha que vocês estão vendo aqui, com essa radioopacidade, ela é uma estruturazinha que a gente coloca, ela pode ser chamada de espaçador, tá? É um dos nomes que pode receber. Ela é uma estruturazinha de silicone, alguma outra estrutura, normalmente silicone, tá? Ou alguma outra estrutura que vai dar esse aspecto dessa radioopacidade, não confundindo com a intensidade, né, ou a densidade radiológica dos dentes, para que a gente tenha uma separação dos dentes da maxila em relação aos dentes da mandíbula. Por quê? A gente já estudou isso também na anatomia, né? Nos dentes mais anteriores, nós temos a mordida, né? Quando a gente fecha a boca naturalmente, o dente da maxila, ele está anterior ao dente da mandíbula, não tá? Então, a gente tem essa colocação aqui, ó. Dente da maxila anterior ao dente da mandíbula. Se vocês fecharem a boca, normal, sem forçar, vocês vão perceber isso. Já nos dentes posteriores, a gente tem o fechamento que a gente chama de oclusal, como se fosse essa radiografia aqui, ok? O oclusal é o dente em cima do dente, né? Então, no posterior, a gente tem o dente em cima do dente. Então, para realizar essa radiografia interproximal aqui, a gente coloca esse espaçador para que não haja uma sobreposição das imagens. Porque se eu tiver os dentes posteriores da maxila sobre os dentes posteriores da mandíbula, eu vou ter dente sobre dente, então eu vou ter uma sobreposição de imagens, ok? Então, por isso, o uso dessa estruturazinha aqui, que pode ser chamada de espaçador. Tem outros nomes de acordo com a clínica, mas espaçador é o aceitável. O que a gente vê mais aqui nessas radiografias? Na periapical aqui e na interproximal aqui, tá? A gente está vendo a área de restauração
por amálgama, tá? Então, é aquela restauração à base de metal. A pratinha, né, que a gente fala, a velha pratinha, ok? Nas outras estruturas, aqui nesses dois, a gente está vendo o anel para fixação do fio de aparelhos ortodônticos, ok? Então, é aquele anelzinho que segura o aparelho ortodôntico, tá? Na oclusal, depois eu vou entrar em detalhes maiores que a gente tem que falar mais a respeito. Nós temos a dentição aqui, como que seria a contagem? Incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, para esse lado. Para o outro lado, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, tá? Então, são essas as estruturas que a gente vai ver aqui. Ah, professor, o que pode ser isso aqui no meio? Ó, como eu não sei a história do paciente, isso aqui pode ser, tá, gente? Não estou falando que é. Pode ser dente supranumerário ou até dente permanente. Porque como a gente tem aqui só até o primeiro molar, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Isso pode ser uma dentição decídua, aonde já apareceu o primeiro molar, e esses aqui podem ser os dentes incisivos centrais que ainda vão aparecer, tá? Então, tudo aqui é uma suposição, porque a gente não sabe a história do paciente, ok? Alguém pode, por favor, parênteses, alguém pode, por favor, mandar um recado para o Bruno aí no WhatsApp, que hoje vai ser só radiologia odontológica, que ele perguntou aqui se vai ter mamografia, e vai ser só odonto, né? Se vocês puderem colocar aí no WhatsApp para ele, por favor. Então, fica aqui essa suspeita, né, de ser a possibilidade de dentes supranumerários ou a possibilidade de ser dentes incisivos centrais permanentes que ainda vão aparecer, tá? Então, vamos lá, próximo. Então, o objetivo da nossa aula mesmo, né? As radiografias, os equipamentos de radiografia intrabucais. Os equipamentos de radiografia intrabucais, eles vão ser de forma fixa na parede, com o braço articular, para que a gente possa movimentá-lo, né? Vou fazer do lado direito ou vou fazer do lado esquerdo do paciente. Quem mexe é o braço do aparelho, o paciente não muda de posição, tá? Então, o braço articular do equipamento, e aqui seria a parte do cabeçote com o cilindro focalizador, ok? Aqui nós temos o painel de controle e o disparador da radiação X. Esse tipo de equipamento, vamos aqui primeiro aqui do fixo. Esse tipo de equipamento fixo, esse sistema dele, principalmente de controle e de disparo da radiação X, ele pode estar dentro da sala ou pode estar, hoje os mais modernos, são colocados fora da sala, né? Então, o que a gente vai ter dentro da sala especificamente? O braço articular, o cabeçote e o cilindro focalizador. Toda essa área de controle dos parâmetros e do disparo da radiação X pode estar colocada fora da sala, ok? A gente tem também, se isso estiver colocado no interior da sala, acho que você está dando para ver aqui, ó, a gente tem um fio que parece aquele fio de telefone fixo antigo, né? Todo enroladinho assim, e que o técnico vai puxar esse fio para fora da sala, ele tem uma extensão grande, né? Ele adequou os parâmetros radiográficos aqui no painel, ele pega o disparador, puxa com esse fio
para o lado de fora da sala, porque a sala também ela é preparada para radiação X, né? E dispara a radiação X do lado de fora, tá? Mas hoje em dia, nas radiografias intrabucais e nesses equipamentos mais modernos, esse componente do equipamento, ele já está do lado de fora da sala. Então, só o braço articular, o cabeçote e o cilindro focalizador vão estar dentro da sala. Esse é um outro modelo, que é um móvel. Então, você teria, né? Ele não é muito mais utilizado, tá? Mas você teria, por exemplo, um equipamento e 2 salas para radiografia intrabucais. Então, ora você desloca esse equipamento para uma sala, ora você desloca esse equipamento para outra sala. Qual que é a desvantagem dele? A primeira desvantagem dele é que você tem um equipamento com uma qualidade inferior a esse equipamento fixo. A outra é que ele é muito mais fácil de ter danos, né? Danos físicos nele, por causa do fato de que você vai empurrá-lo, né? Com as rodinhas aqui, para um lugar, para outro lugar. Vai para um lugar, vai para outro lugar. Então, toda essa trepidação que acontece por causa do deslocamento pode acabar afetando de alguma coisa os componentes de dentro do cabeçote, ok? Então, esse equipamento aqui, ele não é muito mais utilizado, mas pode ser que vocês ainda o vejam em algumas clínicas. Por isso, a gente mostra as 2 imagens aqui. Sendo esse mais utilizado também, a maioria das radiografias odontológicas hoje em dia, elas são digitalizadas, ok? É raro o lugar onde a gente vê radiografias ainda convencionais. E as radiografias convencionais, o filme da radiografia convencional, eu vou mostrar depois como curiosidade para vocês, ela é igual o filme da radiografia comum, tá? Da radiografia que a gente faz do resto do esqueleto. Vai acabar o nosso tempo aqui em 10 minutos, eu vou mandar outro convite para vocês pelo WhatsApp, vocês ficam atentos lá, tá? Então, nós vamos ter a base do filme igualzinha a do filme da radiografia do corpo, só que num tamanho infimamente menor, né? Todo mundo já deve ter feito uma radiografia de dente intrabucal. Então, o tamanho do filme seria desse tamanhozinho aqui, ok? E o equipamento todo digitalizado, que depois a imagem vai passar por um equipamento digitalizador para a gente poder ter as imagens. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Então, o que que nós temos, né? Como eu falei para vocês, ó, essa parte do que a gente chama corpo do equipamento, aonde estão as bases técnicas dele de KV, de MAS, tudo isso que a gente pode determinar, né, como as bases físicas dele, eles podem variar quanto a esse modelo, tá? Vocês veem que aqui, ó, é um modelo único, né? Tudo tá no mesmo corpo e o disparo da radiação X está aqui, ó. Se a gente voltar na imagem anterior aqui, vocês veem que são 2. O corpo do equipamento, que a gente chama, né? Ele é separado, tá vendo? Então, isso vai variar de fabricante para fabricante, ok? Então, posso ter 2 módulos, e isso aqui ser todo o corpo do equipamento, ou eu posso ter um corpo só, tá? Aqui nós temos o chamado braço articular, como eu havia dito para vocês. A gente tem a área do cabeçote. Só um minutinho que a Jaine estava entrando. A gente tem a área do cabeçote, né? E aqui o cilindro focalizador, tá? Então, vamos lá. O cabeçote do equipamento. A gente vai falar agora parte por parte. O cabeçote desse equipamento, ele é igualzinho ao equipamento da radiologia convencional, digamos assim, para o esqueleto, tá? Só que num tamanho menor, né? Imaginem esse tamanho aqui
diante daquele cabeçote que vocês têm lá nas aulas práticas de posicionamento com o Gilcer. Ele é muito menor, mas os componentes dele são exatamente os mesmos, tá? Ele é um invólucro metálico, né? Aqui por lado de fora, é um invólucro metálico. Dentro dele tem o óleo mineral, né? Tem o tubo, a ampola propriamente dita, né? Do raio-x. Tem os transformadores de tensão e eles vão... O que fazem esses transformadores de tensão? Eles têm duas, aqui tá falando só de uma das possibilidades, que é a proteção contra choques elétricos. Mas ele tem outra possibilidade também, que é de fazer a excitação maior ou menor dos elétrons no cátodo, ok? Depende da tensão que a gente vai oferecer à área do cátodo, né? Por causa da corrente elétrica, temos 2 filamentos, a gente vai ver, eu posso usar um filamento mais grosso ou um filamento mais fino, que vai fazer com que a nossa produção dos raios-x sejam maiores ou menores, dependendo da excitação dos elétrons que a gente vai dar ali na região do cátodo, tá? Então, quais são os componentes básicos do cabeçote? A ampola de vidro, né? Que ela é vidro temperado, e que dentro da ampola de vidro a gente... Dentro da ampola de vidro, a gente vai ter um vácuo, não é? E lá dentro estão as áreas do cátodo ou cátodo, isso não está errado, tá? Ou do anodo ou ânodo. Hoje em dia, nessa reforma, né, da ortografia, a nova ortografia, a gente já ouve e já escreve só cátodo e anodo, tá? Mas vocês podem ver, eu deixei aqui de propósito, porque caso vocês façam alguma pesquisa ou peguem algum livro um pouco mais antigo de odontologia, vocês podem ver escrito nessa forma, de cátodo ou de ânodo. A gente tem ainda os transformadores de alta e de baixa tensão, o revestimento de chumbo, o óleo circundante, o filtro de alumínio, o colimador, o cilindro localizador ou focalizador, tá? Então, vamos ver. Um desenhozinho esquemático, é isso que a gente tem. E se vocês olharem, de uma maneira geral, é igualzinho o do equipamento convencional para radiografia do esqueleto, né? Então, nós temos a área da ampola de vidro, né? De vidro temperado, formando um vácuo dentro dessa estrutura. Circundando todos os elementos, a gente tem o óleo mineral. Para que é que serve o óleo mineral mesmo? Quem souber pode abrir o microfone e falar para mim, por favor. Equilibrar a temperatura, professor? Exatamente, para equilibrar a temperatura, né? Porque quando eu ofereço corrente elétrica para todo esse sistema, vai ser gerado calor, né? Então, o calor ele tem que ser dissipado. Porque quanto de calor que é gerado aqui dentro? Melhor dizendo, quanto de raio-x é gerado aqui dentro? Raio-x 1. Em termos percentuais, né? Raio-x, exatamente, 1%. O resto é calor, onda de calor, né? Outras coisas que vão ser dissipadas aqui pelo óleo mineral, ok? Então, nós temos o envoltório de vidro plumbífero para os tubos de raio-x. Para que eu tenho esse envoltório plumbífero? Para que não haja muita dispersão da radiação X, que vai ser criada pelo cátodo em direção ao anodo. Então, para que nós já temos só 1% de produção de raio-x, né? Então, nessa produção, se eu não tiver esse envoltório aqui de chumbo, plumbífero é chumbo, né, gente? Então, se eu não tiver esse envoltório aqui, fazendo com que esse 1% de raio-x fique retido nessa área, esse raio-x também, que é de uma porcentagem mínima, ele vai se perder
né? Dentro aqui desse envoltório, dentro desse óleo, ok? Nós temos o que a gente chama de calota focalizadora do molibdênio. É o anodo, tá? Só que aqui está mais destrinchado. Então, essa calota do anodo, ela é feita de molibdênio, ok? Nós temos o filamento catódico, né? Que é um filamento, tá vendo? Espiral. Por que ele é espiral? Porque a corrente elétrica vai passar por essa região, vai causar uma resistência, isso é igual chuveiro elétrico, tá? Tem a resistência, então vai formar calor nessa região e vai excitar os elétrons dessa região do cátodo, fazendo com que eles sejam lançados, atirados em direção ao anodo, ok? E nós temos aqui, ó, o circuito ou o filamento de baixa voltagem, e aqui não está demonstrado, mas a gente tem também o filamento ou circuito de alta voltagem, tá? A janela de vidro aqui, ó, não plumbífero. Para que é essa janela de vidro não plumbífero? Para que o raio-x produzido aqui possa passar, né? Se tudo isso aqui for fechado pelo envoltório de vidro plumbífero, o 1% de raio-x que vai ser gerado aqui, ele não vai passar, ele vai ficar retido aqui dentro, né? Então, eu tenho que ter um pedacinho aberto de vidro não plumbífero para que esse raio-x passe por essa região, tá? Do lado de cá do anodo, a gente tem o anodo com a área focal da fonte. Então, o que é a área focal da fonte? É o alvo, tá? Manguito de cobre. O manguito é a estrutura de cobre que vai segurar o anodo em si, tá? É um suporte, ok? Então, essas são as duas estruturas do anodo. O que nós temos mais aqui, ó?